Fala, galera! Esperar todo mundo entrar pra gente começar nossa live de hoje. Oi! Boa tarde, boa tarde. Esperando o pessoal entrar aí pra gente começar, beleza? Fala, galera. E aí, Lulu? Coach Diva. Que horas são aí, Luísa? Tá na hora de dormir já, são 7 horas a mais ou a menos, eu não lembro. Fala, galera, vamos lá então. Eu vou começando porque a gente só tem 1 hora de live, então já que vai ficar salvo aqui, a gente vai deixar aí pra vocês assistirem depois, tá? E a gente tem muita coisa pra falar, vocês perguntaram bastante coisa e vai ser legal. Vamos lá então. Meia-noite aí, Lu? Tá na hora de dormir, hein? Atleta essa hora aí, ó. Tá na hora. Mas amanhã é domingo, então vamos relevar um pouco. Vamos lá então, pessoal. Só pra lembrar um pouco o objetivo da nossa live, tá? Primeira coisa é que deu muito certo a nossa live com a Nutri, a Pri Nutri, que é a minha nutricionista, que foi uma ideia que surgiu do Broco, né? Que a gente fez um evento lá na página da Hopper e falava do meu dia, e aí começou a falar um pouco aí da minha rotina, da minha alimentação, enfim. E teve a ideia da live com a Nutri, foi super legal, super maneira, e aí eu decidi trazer o meu time todo sábado aí pra gente conversar um pouco, bater um papo, e vocês escolheram o Coach Bernardo, BSB Strong, pra gente conversar um pouco hoje, falar um pouco sobre curiosidade, sobre treinos, sobre rotina, sobre a quarentena, enfim, tem vários assuntos e vai ser muito irada. E eu não vou me estender muito, porque tem muita coisa pra falar, então se deixar eu vou falar muito aqui. Mas vou só apresentar um pouco como que a gente começou, vou falar um pouco sobre a minha relação com o Bernardo, tá? Então, eu comecei com o Bernardo em 2017, em fevereiro, e na época que eu procurei ele, eu só tinha passado por 2 periodizações, eu acho, e eu não tinha muita referência de periodização de treino de CrossFit, né? Eu tava no início do treino, eu comecei a treinar para competir em 2016, mais ou menos. Então eu não tinha muita referência de periodização, de planilha de treino, e eu tinha passado já por 2, uma não deu certo, a outra eu tinha me machucado, e aí na época que eu procurei eu tava com a lesão no ombro esquerdo, e era época de Open 2017, ou seja, tava uma loucura. Eu imagino como devia estar a cabeça dele, na época ainda era trabalho de regional, né, tipo, classificar o atleta para o regional, não era esse jeito que a gente conhece hoje atualmente, né? Essa plataforma, essa forma de classificação para o Games. Então, tipo assim, ele já conhecia o meu trabalho, já tinha me visto no TCB, e eu conversei com ele, eu procurei ele porque eu já conhecia o trabalho dele pelo resultado de outros atletas. E na época, eu acho que o Guilherme e a Luana tinham acabado de começar, e eu perguntei pra eles, a gente não treinava junto ainda, eu ainda morava no Rio, na capital, treinava na Crown e trabalhava lá, e eu queria, já tava procurando uma coisa que desse certo, eu queria que fosse uma coisa que fosse duradoura, né, e que eu acertasse aí nessa questão da planilha. E aí perguntei ao Guilherme como que tava a planilha, se ele tava curtindo, ele tava com pouco tempo, acho que 1 mês, e ele falou que tava gostando e tal, e eu decidi tentar ir com o Bernardo. E no início foi bem complicado, assim, por conta dessa questão do Open. Então ele não conseguia me dar uma atenção total, porque ele estava preocupado com os atletas que ele estava preparando já há um tempo para ir para a classificação dos regionais, né? Na época, acho que era no Texas, se eu não me lembro. E aí comecei com ele, foi uma fase bem complicada, assim, porque eu tava vindo de lesão, eu estava lesionada, estava fazendo fisioterapia,
Então, muita coisa ele tinha que adaptar. Ele não me conhecia como atleta, não me conhecia também como pessoa. Então, tipo, não deu pra fazer, a princípio, uma planilha que fosse específica pra mim. Porque, como eu falei, eu tava, além de estar lesionada, ele não conhecia ainda o meu perfil de atleta. Então, no início, foi bem aquele namoro, assim, pra gente se conhecer realmente. E eu aproveitei esse momento que eu tava lesionada para trabalhar bastante coisa de base. Então ele me mandava um treino e a gente conversava sobre a questão das adaptações para a minha lesão. Então acredito que foi bem desafiador para o Bernardo nessa época por conta disso. Então eu vou convidar ele aqui já para a gente já começar a nossa conversa. Peraí. Para a gente já começar falando um pouco sobre isso, sobre o nosso início. E para eu falar um pouquinho da importância que foi esse acompanhamento da periodização. Coach B! E aí, Lari? E aí? Tudo bem? Tudo Tá me bom? ouvindo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo direitinho? Tô. Então, Show. estava falando aqui uma introdução bem rápida sobre como que a gente começou, como que foi o trabalho. A galera ter um pouco de noção, né? Que a gente não começa tudo com flores. Foi um trabalho aí já de mais de 3 anos, né? A gente começou em fevereiro de 2017 e a gente está até hoje, deu muito certo, está dando. Todo mundo está conseguindo perceber aí pelos resultados, como a gente evoluiu junto. E eu queria falar um pouco sobre, a gente começar um pouco falando sobre esse momento e depois você começa se apresentando. Acho que até nem precisa se falar muito assim, porque a gente tem muita coisa. Eu te mandei aí nosso cronograma, mas o pessoal já conhece aí um pouquinho de você. Então, fala um pouco sobre você, sobre quem é o Bernardo, de onde veio, e depois a gente começa a falar um pouco sobre a nossa relação aí. Bom, sou o Bernardo. Obrigado pelo convite aí, Lari. Ótima iniciativa. Eu mudei para os Estados Unidos em 1998, me formei em cinesiologia. Para quem faz educação física no Brasil, cinesiologia é apenas uma matéria. Para a gente, lá nos Estados Unidos, é um curso de 4 anos, tá? Com ênfase em saúde, nutrição e fitness. E lá eu comecei a trabalhar como personal trainer, nada a ver com CrossFit ainda. Trabalhei como personal trainer durante muitos anos lá e já no final da minha estadia lá, eu morei lá por 12 anos, de 98 a 2010. Já próximo à minha vinda, eu conheci o CrossFit e comecei a treinar como acho que a maioria das pessoas que começaram muito tempo atrás. Comecei a treinar sozinho dentro da academia que eu trabalhava, que não era academia de CrossFit. Comecei a fazer treinos aleatórios de CrossFit, comecei a gostar. Decidimos voltar para o Brasil, eu e a Diva, minha esposa, voltar para o Brasil para abrir um box de CrossFit. Voltamos, abrimos o box de CrossFit aqui em Brasília, um dos primeiros boxes do Brasil. E, na verdade, no começo a gente dava aula na garagem, enquanto a gente construía o nosso espaço. E comecei a trabalhar com atleta logo naquela época. Logo assim que eu abri o box, assim que a gente inaugurou oficialmente o box, eu comecei a trabalhar com atleta. A Marina Ramos me procurou para treinar, ela não tinha experiência nenhuma em competição, tinha feito 2, 3 aulas de CrossFit nos Estados Unidos, onde a irmã dela mora até hoje. E logo, em 3 meses ela se classificou para os regionais, em 9 meses ela foi campeã do TCB, então se despertou em mim a necessidade de evoluir como coach, porque eu tinha em mãos uma atleta com muito potencial. Tanto é que ela foi campeã do TCB com 9 meses de CrossFit. A partir daí começaram a vir, ela treinava aqui na BSB CrossFit, começaram a aparecer atletas, surgir atletas de fora, Arthur Machado, Gilson, a Anitta, que apesar de morar em Brasília, dava aula em outro box. Depois veio o Gui, depois veio você, a Luana, você, depois veio a Luísa Marques. Então, essa é a história resumida, bem resumida aí da minha vida como coach. Legal. Vamos lá, então. Aí eu estava falando um pouco sobre o início, né, dessa nossa relação, assim, de coach-atleta. Como eu falei, eu já conhecia o seu trabalho pelo resultado dos atletas, da Marina, da Anitta também, que na época era uma das melhores atletas do Brasil, né? Já tinha ganhado alguns CCBs também. Então, tipo, isso foi o que me chamou mais atenção, porque eu queria um trabalho sério que me desse resultado, porque eu sabia
apesar de eu estar no início, assim, né, da modalidade, eu sabia que eu tinha muita coisa, assim, para conseguir conquistar. Então, eu queria um trabalho e que eu conseguisse assim, fosse desse uma base boa para conseguir ter essa comunicação, não só seguir uma planilha online, né? Conseguisse ter essa relação aí de coach. Então, eu queria que, para a gente começar falando sobre essa minha relação com você, de como que foi o início de me pegar no Open, aquele Open 2017, que na época acho que o Gui estava para se classificar para o Teams, não lembro se foi, acho que foi esse ano, não foi? Foi exatamente isso. Eu vou mudar de lugar, Mari, porque a Diva me falou que eu estava muito embaçado aqui. Eu vou ficar mais próximo do Wi-Fi. Aí as pessoas podem dizer aí se ficou melhor a minha imagem. Já está melhorando. Melhorou? Tá, vou ficar aqui no quarto dos meninos. Aqui. Deixa eu fechar. Tá. Só lembrando da sua pergunta aqui, porque eu estava andando aqui e não ouvi bem. Da época que a gente começou, é isso, Lari? Isso, tipo, a gente essa fase que era, para mim, era meio complicado por causa da lesão, né? E para você complicado de pegar uma atleta nova no Open, tipo, que é um tempo que você se prepara o ano todo para ter esse momento assim, tipo, de tensão, que a gente sabe, a gente conhece aí. É bem complicado pegar uma atleta próximo de uma competição, né? Porque nem pode criar muitas expectativas, não tem muito o que fazer próximo da competição. Você acabou nem participando do Open aquele ano, mas isso não era planejado quando a gente começou a trabalhar. A princípio, você participaria do Open e depois, por você não ter melhorado a lesão, você decidiu, não vou participar, e foi a melhor coisa mesmo, até para não prorrogar a sua recuperação. Mas é bem desafiador começar planilha. Geralmente é difícil começar uma planilha com atletas, porque você acaba não conhecendo ele, você não conhece ele a fundo. Então, o trabalho inicial é muito mais difícil, por exemplo, do trabalho que eu tenho com você hoje em dia, o trabalho que eu tenho com o Gui, que é são pessoas que estão comigo há mais de 3 anos, que eu já conheço muito bem, que a gente tem um diálogo muito aberto. Então, no começo, realmente é desafiador, no começo é difícil, e com uma lesão fica mais difícil ainda, né? Você tinha uma lesão, eu lembro que o muscle up era totalmente limitado para fazer muscle up. Mas é muito gratificante, ao mesmo tempo que há um começo difícil, Lara, é muito gratificante ver onde você chegou. Eu me lembro que naquele ano, em 2016, no final de 2016, a Diva foi competir no Monstar e eu estava lá como coach dela, é claro, marido e coach. E eu vi você competindo e você não competiu bem naquele Monstar. E ver onde você chegou hoje em dia, ver onde você está, ver você, por exemplo, acabou de terminar o qualifier do BCC online, BCC não, Dubai, DBX online. E, cara, você ganhar awards da Sam Briggs, você ficar ali perto das meninas, isso é bem gratificante ver essa evolução toda. Então, o começo realmente foi um começo desafiador, mas também nada é fácil, né, Lari? Não dá pra gente achar que vai ser fácil para todo mundo, sempre. Porque tem muita gente que no início da planilha, assim, tipo, não vê resultado e acaba querendo, sei lá, desistir ou ficar mudando de planilha, fazer várias planilhas ao mesmo tempo também, enfim, acaba bagunçando. Isso é mindset, né, Lara? Uma das coisas que eu falo sobre mindset é você conseguir observar o processo além de só ver o objetivo final. É muito, obviamente, legal você se imaginar no pódio no TCB, você se imaginar no CrossFit Games. Então você está olhando aquele objetivo final lá, você está olhando os louros da vitória, você está olhando a glória da conquista, mas você esquece do caminho, né? São vários degraus que você tem que subir. Ninguém sai do zero para chegar. Não do zero, mas ninguém conquista objetivos assim com tanta facilidade. Olha o Fraser. O Fraser foi vice-campeão do Games 2 vezes. E hoje em dia na minha opinião, o maior atleta de CrossFit Games de todos os tempos. Tá? Então ele sofreu um pouquinho para chegar lá em cima. E as pessoas às vezes não entendem isso. Eles acham que o primeiro processo, o primeiro passo é comprar uma planilha de algum coach famoso, ou algum coach que já teve sucesso, e acabou, é só isso que eles têm que fazer. E eles esquecem que é um processo lento, que é um processo longo, um processo demorado, e que os resultados não aparecem do dia para a noite. Então, tá aí o exemplo, né, Lari? A gente está junto há 3 anos, o Gui está comigo há mais de 3 anos, você mais de 3 anos, Gui mais de 3 anos,
A Déia está comigo há muito tempo também, e a gente vai colhendo os resultados. Tem que ter paciência, tem que acreditar no processo. Exatamente. Então vamos começar, né? Porque senão a gente não vai terminar essa live, tem que fazer duas. Que aqui só pode 1 hora. Então eu montei um cronograma para a gente tentar seguir aí, baseado nas perguntas que as pessoas fizeram na minha caixinha de perguntas lá. E a gente teve várias. Então eu coloquei como tópicos, a gente vai começar falando sobre periodização, beleza? Então, periodização, a maioria das perguntas foi sobre os erros e acertos dentro da periodização. E a primeira pergunta seria: quais são os maiores e mais comuns erros na preparação de um atleta? Vamos lá. Acho que não tem só um, mas tem vários. Primeiro, achar que é só fazer alta intensidade. Esquecer que, acho que essa é talvez o mais importante. A gente precisa de uma base para crescer. Imagina uma pirâmide com uma base pequena é limitada. Quanto mais você expande essa base, mais você tem capacidade para crescer. E qual é a base, na minha opinião? É o condicionamento aeróbio. Tá? É a base aeróbia. Então, e como é que a gente constrói isso? É demorado. A gente faz muito, você sabe, a gente faz muito treino em baixa intensidade. Não é uma coisa do dia para a noite, não é um ganho, não é um ganho de 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Para você ver, a gente está 3 anos junto e você continua fazendo, você e o Gui continuam fazendo muito treino em baixa intensidade, principalmente na fase de base. Eu acho que a gente, durante muito tempo, confundiu, agora estendendo um pouco mais a resposta, confundiu achando que tudo que a gente tem que fazer tem que ser em alta intensidade. Todos os treinos que a gente, desde um atleta até para a turma, tem que ser feito em alta intensidade. Isso não é sustentável para a turma, não é sustentável para vocês, que são atletas que já têm uma predisposição genética a aguentarem mais porrada, a aguentarem mais desse tipo de estímulo. Não é sustentável para vocês, para um aluno muito menos. Então eu acho que o maior erro talvez é achar que todo dia tem que ser... Imagina um campeonato de futebol, todo dia tem uma partida de futebol. O Flamengo não joga uma partida todo dia. Imagina um lutador de MMA, ele não luta, ele não faz uma luta diariamente, nem todos os dias de treino ele vai lá e troca pancada e se acaba. A gente não pode trazer essa mesma filosofia para dentro do CrossFit. Nem todo dia é dia de bater no atleta, nem todo dia é dia do atleta terminar no chão, terminar exaurido, terminar exausto. Tem hora para isso, é claro. Quanto mais próximo da competição, mais treinos assim você deve fazer. Porque quanto mais próximo da competição, mais parecido com a competição, a sua planilha tem que ser. Mas longe de uma competição, muito antes de uma competição, não tem necessidade de fazer isso constantemente. Então as pessoas às vezes não acreditam quando eu falo que você e o Gui, durante a fase de base, fazem 2, 3 WODs por 3 treinos em alta intensidade por semana no máximo. Como assim? Eles não fazem treino todos os dias, não são vários treinos de alta intensidade todo dia. Pelo contrário, passam 2, 3 dias sem fazer treino em alta intensidade. E por quê? Porque eu quero que você... Não é a hora de você estar no seu pico agora. Não é a hora de você estar voando. A hora de estar voando é daqui a 18 semanas, quando tiver o Open, e depois, se Deus quiser, quando tiver o Games. Vou fazer uma pergunta aqui em cima dessa pergunta. Você acha que isso, assim, de ter intensidade sempre, foi meio que um marketing? Não vou dizer do CrossFit, mas de qualquer atividade, assim, porque já que é o que chama mais atenção, vamos dizer. O ódio, ou a pessoa terminar acabado, assim, foi uma jogada de marketing para conseguir mais adeptos ou mais praticantes. E isso acabou confundindo um pouco, não só os atletas, mas até os donos de box, até, tipo, sei lá, as pessoas que oferecem esse tipo de mercado para conseguir atrair mais clientes, vamos dizer assim. Eu acho que principalmente isso que você falou, Lari, não é sexy. Não é sexy eu vender, por exemplo, ok, você vai fazer hoje 10 rounds de 500 metros de remo em baixa intensidade, 500 metros de remo, 40 subidas na caixa e 10 streaks HSPU. Não tem intensidade nenhuma. Não é sexy isso, certo? Eu vou estar numa turma, isso não é sexy, isso não a portuguesa numa palavra, não é vendável. A pessoa não consegue vender isso. Então, criou-se essa imagem que todo dia que o aluno vai para o boxe, ele tem que sair arrastado, mas isso não é sustentável. Tá? E também tem um pouco de confusão da própria ciência. Se a gente fizer
um estudo, se a gente analisar estudos aí, no qual pessoas fazem treino em alta intensidade todos os dias durante 5, 6 semanas, e pessoas que fazem treinos misturados, alta intensidade, baixa intensidade, durante o mesmo tempo, 2 grupos aí, provavelmente o que você vai ver? Que depois de 8 semanas, sei lá, 8, 6 semanas, do tempo que o estudo durar, as pessoas que fizeram treinos em alta intensidade, elas vão ter marcadores melhores, tá? Elas vão estar mais bem condicionadas nessas 6 semanas. Só que você não está procurando um aluno para treiná-lo por 6 semanas. Eu quero alunos, como alunos que estão comigo aqui, há 8 anos, há 7 anos. Então, eu sei que fazer isso todo dia, durante 6, 7 anos, não é sustentável. Eu posso causar vários malefícios para esse aluno. Perda de performance, perda de força, lesão. Então, aqui no box, por exemplo, uma coisa que a gente prega muito é isso. O atleta é diferente. Você, o Gui, a Luísa, eu vejo que o Lucas está aí também, a Deia, daqui a pouco, as Luísas, né? Daqui a pouco, quando chegar mais próximo do Open, vocês vão estar fazendo 6, 8 watts por semana, treinos em alta intensidade, né? Eu gosto de me referir ao watt. Treinos em alta intensidade por semana. Mas agora vocês não estão fazendo isso. Se vocês, de novo, vou bater nessa tecla de novo, se vocês que são super bem preparados, que têm uma predisposição para aguentar isso, não fazem treinos em alta intensidade o ano inteiro, todos os dias durante o ano inteiro, por que um aluno faria? Então, sim, é uma combinação do que é mais fácil de se vender, essa imagem de terminar cansado, terminar exaurido, esse vício por endorfina, né, que a gente cria. Eu adoro fazer WOD todo dia também, eu também adoro. Se eu não soubesse da fisiologia do que acontece dentro do nosso corpo, eu provavelmente faria também, porque é gostoso fazer um WOD, terminar cansado no dia seguinte, aquela adrenalina, mas eu sei quanto isso pode ser ruim. Então, para vocês e nem para os alunos, eu faço isso e tento pregar isso ao máximo. Então, fica a dica aí, galera. Esse seria o maior erro, então. Próxima pergunta. Se deve-se montar um planejamento abrangendo todos os tipos de intensidade? Depende lá. Sim, eu diria o seguinte, eu não vou pensar em todos os tipos de intensidade. Eu vou pensar no seguinte, eu gosto de trabalhar nos limiares, assim. Então, eu não gosto de estar numa intensidade mais ou menos que a gente chama de gray zone. Então, principalmente na fase de base, ou a gente está fazendo treinos em baixa intensidade, e aí a galera sabe, não sei se a galera sabe como é, mas você sabe muito bem como é. É um treino totalmente sustentável, você faz 1h, 1h20 de treino e termina. Você está cansado, mas você está pronta para fazer um outro treino à tarde, sem problema nenhum. Ou eu estou lá em cima, eu estou próximo do meu VO2, frequência cardíaca 92%, 95%. Então, eu gosto muito de trabalhar nesses limiares. Eu sei que o odds, você não vai ficar nessa zona lá em 92% num odd, provavelmente você não vai ficar o tempo todo nessa zona. Então, o odds podem ser que sejam um pouco mais misturados aí. Pode ser que os seus limiares, pode ser que as suas frequências cardíacas, por exemplo, a sua frequência cardíaca, por exemplo, esteja um pouco mais baixa. Tá? Mas eu diria que o principal, principalmente na fase de base do atleta, é trabalhar lá embaixo ou trabalhar lá em cima. E os watts, consequentemente, naturalmente, você vai ficar nessa zona aí mais um pouco abaixo dessa zona de VO2, que seria a sua frequência acima de 92%. Show. Vamos para a próxima, então. Como organizar as sessões no dia para não entrar em vias concorrentes? Acho que entra um pouco aí nesse último assunto, né? Como organizar sessões por dia para não concorrer aos treinos? Foi isso, Lara? Que eu não ouvi direito, desculpa. Organizar sessões em um dia para não entrar em vias concorrentes. Por exemplo, a gente gosta, você sabe, a gente gosta de trabalhar força à tarde, aí tem a ver com ativação de mTOR, com a predisposição do seu corpo, proporção de cortisol para testosterona, força de pegada, sua temperatura corporal, que estão mais apta, você está mais apto a fazer força à tarde. E a ativação de mTOR, que é uma ativação que vai durar mais tempo, então não gosto de fazer treino de força de manhã. Eu já fiz bastante treino de força de manhã, mas atualmente a gente faz treino de força à tarde. E quando é treino de força, você sabe mais do que ninguém que é só força. Eu não faço força depois de treino de alta intensidade, justamente para não mandar mensagens misturadas e para otimizar essa capacidade de adaptação. Para que a gente treina? A gente treina para gerar adaptação, certo? A gente treina para evoluir. E se eu estou fazendo duas coisas na qual existe essa possibilidade de interferência, ou seja, eu posso estar minimizando o estímulo que eu dei para ganho de força, se eu fizer um odd logo na sequência, eu prefiro não fazer. Quanto mais treinado o atleta é, você, o Gui,
as Luísas, o Lucas, a Déia, quanto mais treinados os atletas são, mais eu tenho que me preocupar com isso. Mais eu tenho que ser detalhista com isso. Se eu pego um aluno de turma e coloco esse aluno para fazer qualquer coisa que seja, uma pessoa, não necessariamente um aluno de turma, mas um iniciante de turma, qualquer coisa que seja, ele vai obter resultados. Isso é normal da gente perceber. Começou a treinar hoje, bate PR a cada semana, ele está evoluindo, mas chega uma hora que isso vai diminuindo, essa evolução fica mais difícil de ser conseguida, de ser obtida. Então, para vocês, eu gosto de fazer treino de força só à tarde e sozinho, força acessório, nada mais que isso. E acho que o principal é isso, né, Lari? Como eu quero ganhar força, como eu quero utilizar o ganho de força, a força vem sozinha. Quando eu faço treinos em baixa intensidade é baixa intensidade mesmo, e é só baixa intensidade, eu não faço baixa intensidade e outra coisa junto. E quando é treinar intensidade e só intensidade, não vem nada junto. Mas não mistura os períodos, entendeu? É um período para um período para outro. Espero que tenha ajudado aí. Não, foi ótimo, até respondeu outras perguntas aqui já. Deixa eu ver. Sobre a questão dos WODs todos os dias na periodização de um atleta, isso pode ser prejudicial? A gente já falou, né? Sobre intensidade o tempo todo. Você quer Eu acho que depende da fase, né, Lara? As pessoas têm que entender qual fase que vocês estão. Na fase de base, há 18 semanas do Open, não tem por que fazer o WOD todo dia. Então, agora, com certeza, seria prejudicial. Daqui a pouco a planilha vai mudando, vocês vão percebendo, vocês vão entendendo, vocês vão percebendo, vocês vão me dando feedback. Essa semana foi mais difícil, tem mais WOD, vai saindo um treino em baixa intensidade, vai entrando WODs, treinos em alta intensidade. Então essa mudança vai acontecendo quanto mais próximo da competição a gente vai chegando. Sim. E o corpo vai se acostumando, né? Acho que depois a gente até sente falta de 1 hora de cardio, quando vai diminuir. É gostoso, né, Lara? Se acostuma, é bom. Hoje eu fiz um treino de 65 minutos em baixa intensidade. Aí. Deixa eu ver o próximo. Se você acha legal fazer um treino de manhã, um treino de força de manhã e o cardio à noite. É o que você comentou, né? Sobre o treino de força. Lari, a gente já fez, eu já fiz isso bastante, eu obtive resultados, mas de novo, quanto mais treinado o seu atleta é, mais você tem que se preocupar com isso. Eu até conversei com o Gui essa semana sobre isso, porque eu vi que ele estava fazendo os treinos de força pela manhã. E ele me falou o seguinte: tô me sentindo mais descansado de manhã, tô me sentindo melhor para fazer o treino de força de manhã. Aí eu expliquei para ele os sinalizadores, ele falou: pô, já fiz seu curso várias vezes, já sei disso, mas é porque eu estava me sentindo melhor. Essa foi a resposta dele. Eu estava me sentindo melhor pela manhã. Mas qual a conclusão que eu cheguei? Ele estava fazendo cardio pela manhã e não estava se alimentando direito, não estava repondo glicogênio para a parte da tarde. Ele estava se sentindo fraco. Eu falei: por que na semana que vem você não testa? Essa foi a minha dica para ele. Por que na semana que vem você não faz o cardio de novo pela manhã, come bem, come direito, come bastante, se alimenta bem, e aí faz a força de tarde e vê o que você vai sentir. Você, por exemplo, você gosta, você está acostumado, totalmente acostumado a fazer força à tarde, né, Lari? Você não tem essa... Não, eu gosto de fazer a força tarde, eu prefiro até. Mas aí quando chega mais próximo da competição, às vezes você muda, né? Pra gente mudar um pouco o estímulo até. Exatamente. Uma coisa que inclusive a gente fala nos nossos cursos. Se eu coloco o atleta para fazer força só força à tarde, eu estou buscando melhores adaptações, certo? Porque eu acho que essa é a melhor hora para gerar adaptações. De novo, a gente treina para gerar adaptações. Quando vai chegando próximo da competição, a maioria das adaptações já foram geradas. Ali a gente quer, próximo da competição, eu quero preparar o atleta porque pode vir na competição. Por exemplo, pode ser que você chegue no Games e a primeira prova do dia, às 8 da manhã, seja força. E se você só fez força à tarde durante 8 meses, você não sabe nem o que comer antes, você não sabe nem como você vai reagir. Então, sim, mais próximo da competição, mais próximo da competição, a planilha vai ser mais parecida com a competição. Então, a gente vai fazer força de manhã, vai fazer força de tarde, mas, de novo, para otimizar as adaptações, eu prefiro fazer força à tarde. Mais próximo da competição, bem pertinho da competição, a maioria das adaptações já foram geradas. Então, nessa hora, é só acertos finais, só detalhes. E esse é um detalhe. Show. A próxima pergunta seria sobre isso, de isolar um período para o treino de força. É isso que a gente faz, né? A gente faz um período de força à tarde. E uma pergunta: os acessórios sempre depois do treino de força?
Teria algum objetivo, alguma coisa? É para complementar o treino de força mesmo, para potencializar o treino de força. Na verdade, nem é tanto assim, né, Lari? Por exemplo, você, por exemplo, quando faz muscle up, a gente faz uma batelada de acessórios antes para ativar. Então, em alguns casos específicos, os acessórios podem vir antes para preparar o atleta para aquele movimento. Você, por exemplo, gosta de fazer acessórios para muscle up. A Deia gosta de fazer acessórios para fazer snatch, talvez porque ela já seja um pouco mais velha. Pô, tô chamando ela de velha aqui ao vivo, né? Ela já tem 37 anos, ela é um pouco mais dura do que a galera mais nova, com certeza. Então ela faz uma preparação melhor, ela gosta de acessórios para se preparar, por exemplo, para o snatch. Mas na maioria das vezes, acessórios vêm como complemento do treino de força, sim, depois. Show. Deixa eu ver, acho que teve algumas pessoas perguntaram algumas coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? João Neto perguntou: qual o teste que você faz com os atletas? Os testes são individualizados por atleta ou tem teste de base? Depende do atleta, depende da periodização. Por exemplo, segunda-feira a gente está começando a periodização para o Open. Lari e Gui já começaram, o Luísa já começou, as Luísas já começaram, né, a periodização para o Open. Mas segunda-feira a gente está começando a periodização e vão ter alguns testes. 2 km de remo, vai ter alguns WODs que eu vou colocar como referência, que vão me dar uma percepção da dificuldade desse atleta. Dependendo da competição, 1,6 km de corrida, dependendo da competição, 6 km de remo, 5 km de corrida. Então, isso depende da competição. Show. Vocês, galera, eu já tenho, desculpa. Vocês eu já tenho bastante essa noção. Então, com vocês eu não faço esses testes frequentes, não. Espera aí que o meu filho entrou aqui. Vai, filho, eu tô fazendo uma entrevista ao vivo. Vai, galera, fecha a porta. Vai, galera. Me pergunta se os acessórios ou só o PSE? Desculpa, eu não ouvi a pergunta, cortou um pouquinho. Fala de novo, Lari. Ele perguntou se você percentualiza os acessórios ou só o PSE. Não. Acessório vai de acordo com o atleta. Eu dou o número de repetições, 3 séries de 10, 3 séries de 12, 3 séries de 15, e ele escolhe de acordo com a percepção dele. Realmente, não é para ser absurdamente fácil, mas não é para ser absurdamente difícil. Não é para fazer 15, sendo que a 13ª, 14ª, 15ª repetições são horrorosas porque ele está perdendo a mecânica. Então, não uso percentual em acessórios, não. Vou ter aqui o nosso cronograma, que ainda tem muita pergunta, depois eu vejo as perguntas aqui. A gente vai ter agora, ainda sobre força, uma opinião sobre misturar o protocolo de ganho de força com o de força máxima no decorrer da semana, em relação a ganho hipertrófico e ganho de força máxima. O que é que você acha de misturar o mesmo protocolo? O Lucas foi aqui. Eu não entendi a pergunta, porque cortou de novo aqui, Lari. Peraí. Eu não entendi a pergunta, Lari. Cortou aqui e alguém falou aqui. Tá. Desculpa. Opinião sobre misturar os protocolos de ganhos hipertróficos com o de força máxima no decorrer da mesma semana. Para começar, eu não teria uma preocupação grande com ganhos hipertróficos. A única atleta que eu teria essa preocupação que eu treino é a Luísa Dias, porque ela é muito pequenininha. Mas uma vantagem, por exemplo, que o Gui tem, que você tem, vocês são leves, o Gui é leve, mais leve do que vários outros competidores, ele deve ter os 8, 7 quilos a menos que os outros, você acha que muito menos ainda, 10 quilos a menos, e vocês são tão fortes quanto ele. Então, na hora de botar a mão numa barra para se pendurar, para fazer um muscle up, para fazer toast to bar, você tem uma vantagem competitiva, você é mais leve. E nem por isso você é mais fraca. Então, não teria essa preocupação com hipertrofia, não. Pelo contrário, o atleta de crossfit, quanto mais forte, sem ganho de massa muscular, sem ganho de peso, melhor. Então, eu não penso nisso, com exceção da Luísa Dias, que na fase de base a gente faz um volume maior de, por exemplo, acessórios, para ela não perder massa. Não é nem que eu quero que ela ganhe muito peso, porque eu sei que ela não vai ganhar. Ela não vai passar de 52 quilos para 60 quilos. Isso não vai acontecer. 53 que ela pesa. Isso não vai acontecer. Mas a minha preocupação, principalmente quando a gente está fazendo volume alto de treino em baixa intensidade, é que ela não perca muita massa magra. Você até tem um pouquinho dessa preocupação, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, mas não tenho essa preocupação com a maioria dos meus atletas. Não penso em hipertrofia. Não penso assim. Isso é um pensamento, aliás, um pensamento que eu não teria. Se o Gui tem um snatch de 300... vamos usar você como exemplo. Se você pesa 62 quilos, Lara,
Dois. 62 quilos, e tem um clean and jerk de 245, porra, você é tão forte quanto a grande maioria das meninas que eu conheço, só que você, quando gruda numa barra para fazer bar muscle up, você tem 8, 6 quilos a menos que ela. Tem uma vantagem competitiva. Boa. Vamos lá, vamos mudar um pouquinho o assunto agora sobre intervalados, é isso? Não. Primeiro, quando usar um workout com reps crescentes ou decrescentes? Que as pessoas às vezes vão montando os olhos assim da cabeça, mas não sabem por quê, né? Até aquele 15, 9, vamos dizer assim. Que seria também... Depende do que você quer. Depende do que você quer, Lara. Você quer um treino super intenso? Você quer um treino muito intenso? Eu faria faria repetições decrescentes. Começa com um número alto e vai diminuindo por quê? Porque você vai provavelmente forçar o atleta a não quebrar. Ele vai fazer um volume alto aqui, vai diminuir o volume, ele sabe que o próximo round vai ser sempre mais fácil em relação ao volume. Se você quer um treino mais longo, você pode fazer 3, 6, 9, 12, fazer uma coisa crescente. Isso depende, isso não tem uma fórmula assim, você tem que fazer os dois. Não, galera, uma dica para vocês. Não compliquem demais o que não é para ser complicado. Os dois. Então não tem vou fazer só crescente ou só decrescente. Faz os dois, não complica o que não é para ser complicado. Treinar, periodizar para um atleta de CrossFit já é super complicado. Já tem vários detalhes que você tem que entender. Não fica complicando muito nisso não, simplifica, é mais fácil. Boa, é isso aí. Simples é o melhor, também acho. Vamos lá então, eles perguntaram também sobre REST. Para você explicar um pouco sobre o REST ativo e o REST total nos treinos de intervalados. Depende do que você quer, né? Se eu estou fazendo um treino, por exemplo, um treino no qual eu quero estimular um lactate shuttle que a gente faz, por exemplo. Eu faço um rest com um rest ativo, pedalando bem devagarzinho, remando bem devagar. No seu caso, eu gosto de botar bastante remo. No caso do Gui, pode ser corrida. No caso da Luísa Marques, pode ser remo também, que é a dificuldade dela. Se eu quero um treino super intenso, um treino, por exemplo, de VO2, eu faço um rest por completo, um rest parado. Isso depende do que você quer também. Você vai usar os dois? Também depende do que você está querendo. Boa. Deixa eu ver o que mais. Agora, vamos falar um pouco de atleta amador. O pessoal perguntou aqui se o atleta amador precisa de uma planilha e se as aulas do boxe seria suficiente para ele conseguir ter um rendimento. Lari, deixa eu só voltar aqui. O Gui falou, não existe rest ativo. A percepção, exatamente. A pessoa tá, tipo assim, ela vai pro boxe e fala, hoje eu vou fazer um rest ativo. Hoje eu vou pedalar e fazer um rest ativo. Isso não é rest. Rest, para mim, é ficar em casa vendo Netflix. A pergunta que foi feita aqui, eu acho que era dentro do WOD. Tipo, durante os intervalos lá, nos intervalos, ou você tá fazendo alguma coisa, se movimentando, ou você tá parado. Era essa a pergunta, eu acho. Mas rest, um dia chamado de rest ativo, no qual a pessoa vai pro box e dá uma remadinha de 5 km para soltar, isso não é rest ativo. Rest é rest. Rest é ficar em casa vendo Netflix. Lari, o atleta amador precisa de planilha ou se os treinos do boxe são suficientes? Depende do boxe que você treina, eu não sei. Os treinos, não sei, sinceramente não sei. Depende do que você fala em amador. Tá competindo, você quer aprender a fazer algo a mais. Por exemplo, aqui no boxe eu diria que sim, que é necessário fazer uma planilha. Por quê? Porque eu não coloco alguns movimentos. Eu vi que até que o Cláudio falou sobre isso. Eu não coloco alguns movimentos que eu não acho que são funcionais, que não acho que tem transferência para a vida de uma pessoa que não quer competir. Por exemplo, o handstand push-up. Tá? Eu não vejo transferência nenhuma do handstand push-up. Tá me ouvindo, Lari? Tô falando assim, você fez até um post sobre isso essa semana. Você fazendo um muscle-up, aí você falava dos exercícios que não colocava na planilha. Exatamente. Exatamente. Nesse caso, aqui no box, eu disponibilizo para todos os meus alunos que quiserem uma planilha. Eles têm acesso a uma planilha na qual eles vão encontrar esses movimentos. Vai ter HSPU, vai ter handstand walk, vai ter muscle up, vai ter pistol. Mas para um aluno que visa bem-estar, que visa saúde, que visa envelhecimento saudável, eu não acho que isso seja necessário. Eles não fazem aqui no box. Show. Peraí, aqui em cima tinha outra aqui. Para um atleta amador que não tem disponibilidade para treinar em mais de um período, como seria interessante realizar a periodização devido ao treinamento concorrente? Ainda seguindo essa linha aí do atleta amador. Eu faria, de qualquer maneira, eu faria um dia só de força. Se só tem um período só, eu faria um dia só de força. O máximo que você pode fazer
é um cardiozinho em baixa intensidade de 20 minutos, por exemplo, antes para aquecer. Mas um dia exclusivamente para força. Do mesmo jeito que você faz um período exclusivamente para força, ele vai fazer um período exclusivamente para força, só que aquele é o único período de treino dele. Show. Vou fazer a última pergunta de periodização, porque a gente ainda tem muita coisa e só temos, acho que, mais 20 minutos aí. Então, vamos lá. Perguntaram se existe uma melhor forma de programar para um box e não deixar os treinos fáceis. Sim. Primeiro, quando você... A gente tem que entender uma coisa, galera. A gente está treinando pessoas que normalmente vêm treinar com a gente. Eu vou dar um exemplo do meu box aqui. As pessoas que estão aqui, eles não têm o Gui ou a Lari como ídolos. Tá? Eles adoram o fato de eu treinar o Gui, de eu treinar a Lari. Eles comentam sobre isso, mas eles não querem fazer muscle up que nem o Gui faz. Eles não querem andar de bananeira que nem a Lari faz. O conceito de saúde deles é outro. Eles querem envelhecer bem, eles querem envelhecer com saúde. E aí vem o meu conhecimento mais profundo, que é o que é envelhecer bem para uma pessoa como essa. Ele tem que ter força. Então a gente faz treinos exclusivamente de força aqui. Tá? Tem dias que são só força. Agachamento, na minha opinião, é a mãe de todos os exercícios. Então a gente faz um dia só de agachamento e acessórios. Os treinos, quando são intensos mesmo. Uma coisa que a gente fala muito nos nossos cursos é o seguinte: se você faz treino em alta intensidade todos os dias, você nunca faz treino em alta intensidade. Você nunca recarregou sua bateria para realmente no seu limite. Então, o que eu faço com os meus alunos? Como a gente não faz treino em alta intensidade todos os dias, quando é em alta intensidade, é realmente em alta intensidade. E eu explico para eles, até antes de começar a aula, durante o aquecimento: galera, hoje vai ser pancada. Ontem foi só força, hoje eu quero que vocês realmente vão no limite. Então, essa distribuição, um dia só de força, e não adianta você me falar que um treino de força é um treino fácil. Um protocolo de força bem feito com acessórios não é um treino fácil. Lari? Um treino de força cheio de agachamento, depois complementado por vários acessórios, absolutamente não vai ser um treino fácil. No dia seguinte eu posso vir e fazer um treino em alta intensidade. No outro dia eu posso voltar, tirar um pouco o pé e fazer um treino cheio de acessórios disfarçados aí dentro de um treino, mas eu boto acessórios que não vão elevar muito a frequência cardíaca desse atleta. Eu gosto de fazer LPO para os meus atletas. Eu gosto de fazer snatch, por exemplo. Não snatch pesado, não necessariamente snatch pesado, mas eu sei, por exemplo, a dificuldade do snatch. Mobilidade, força, explosão, coisas que a gente vai perdendo com a idade. E como os meus alunos aqui, eles têm um perfil, estão um pouco mais velhos, 35, 40 anos, eu não quero que eles percam essa capacidade atlética de fazer um movimento como o snatch. Então o snatch a gente faz toda semana. Mas eu acho que, respondendo a pergunta dele agora, dei volta para cá, não respondi, eu acho que tem que ser criativo, tem que mudar os treinos constantemente. Mais força, um dia só de força é super importante, um dia de baixa intensidade, disfarçados aí com acessórios é super importante, e não treino de alta intensidade todo dia. Boa. Então, vamos sair um pouquinho dessa parte de planilha agora e vamos entrar no próximo ponto. Coloquei aqui como próximo ponto, baseado nas perguntas, né, das pessoas, falar um pouco sobre deficiências e pontos fortes, como que a gente pode trabalhar isso. Então, a primeira pergunta seria: saber quais as suas deficiências e quais os seus pontos fortes. E qual a referência que você usa para ter... Os seus pontos fortes, as suas deficiências? Não, no geral. Das pessoas em geral. Como que elas vão saber quais são os pontos fortes dela, quais são as deficiências e como que você, qual o trabalho, qual a referência que você tem para você dizer esse é uma deficiência sua ou esse é um ponto forte? Toda pessoa que começa a treinar comigo, eu faço um questionário. Um questionário que, primeiro, o objetivo. Qual é o seu objetivo? Tá? Meu objetivo é ir para o CrossFit Games, meu objetivo é participar do TCB. Depois, cargas máximas e volume máximo de ginásticos unbroken, além de alguns números, por exemplo, remo, 2 km de remo, 6 km de remo, 5 km de corrida. Então, eu faço um questionário inicial. E a partir desse questionário, eu consigo identificar os pontos fortes e os pontos fracos. Isso é bem subjetivo, isso depende da pessoa, porque depende do campeonato para qual essa pessoa está indo. Por exemplo, a Lari faz 15, 16 muscle-ups unbroken. Se ela me falar que quer ir para o TCB, isso não é um ponto fraco. Se ela me falar que quer ir para o Games, as meninas lá fazem 18, 19, é uma coisa que tem que ser trabalhada. Então, isso depende do campeonato também. Tá? Então, isso é relativo para qual competição você está preparando aquele atleta.
mas através de um questionário inicial. Esses números são bem pessoais. Cada coach deve ter o seu. De acordo com a minha experiência, eu desenvolvi uma tabelinha, assim, por exemplo, um snatch competitivo no Brasil é um snatch de no mínimo 170 libras. Para o TCB, né? Um clean and jerk masculino, 335. Qualquer coisa abaixo disso significa o quê? Que você provavelmente vai mal numa prova como essa. Significa que você vai perder o TCB e não tem chance de ganhar o TCB? De maneira nenhuma. Por exemplo, a Luana foi campeã do TCB em 2018 e, de acordo com a minha ideia de movimentos ginásticos, ela deixava a desejar em 3. Strict HSPU, Chest to Bar e Muscle Up. 3 movimentos que ela estava aquém da tabelinha que eu tenho desenvolvida. E ela foi campeã do TCB. Então, isso não quer dizer que você está fadado ao fracasso se falta um ou dois desses números, mas quer dizer que é uma deficiência que você deve trabalhar em cima dela. Como é que a gente trabalha com deficiência? Quando a gente vai começar uma periodização, a maneira mais fácil de trabalhar com deficiência, de melhorar um movimento que você tem dificuldade, é tirar a intensidade. Você sabe disso, Lara. A gente faz muito treino em baixa intensidade, que complementados com strict muscle up ou propriamente muscle up. A Luana, por exemplo, fazia muito treino em baixa intensidade associado com handstand walk, handstand push-up. Então não adianta eu pegar alguém, e isso não é dificuldade mais, Lário. De novo, não é dificuldade, a gente continua fazendo isso. A gente pegar alguém que tem uma dificuldade absurda para andar de bananeira, por exemplo. A pessoa anda mal de bananeira e você coloca handstand walk dentro de um odd super intenso, o que vai acontecer? O odd perde intensidade, perde propósito, ela vai cair, vai andar 1 metro, vai cair, vai andar 1 metro, vai cair, vai perder a intensidade. Então, o que eu faço? Na fase de base, eu retiro a intensidade e coloco esse movimento sem intensidade, até ele ganhando eficiência. Com o tempo, a gente vai adicionando intensidade nesse movimento. Então, essa seria a melhor maneira de você fazer. Boa. Essa seria a próxima pergunta, né? Como fazer para ter consistência nas deficiências? Seria, então, trabalhar em baixa intensidade e aumentando o volume gradualmente. Se você tem uma deficiência técnica muito grande, por exemplo, o meu muscle up é horrível, eu acho que você tem que, por exemplo, procurar alguém especialista para te dar algumas técnicas. Eu posso até ajudar, mas não é a minha praia. Exatamente uma técnica perfeita de muscle up. Eu vejo, eu visualizo se está errado, se está certo, mas acho que existem pessoas especializadas nisso. Se esse não é o seu problema, se só falta volume, se você faz um movimento bonitinho, mas não tem consistência, não consegue fazer muitos movimentos unbroken, cara, tira a intensidade. Adiciona volume e tira a intensidade. Acabou. Simples. Boa. E qual seria, tipo, vamos dizer, a pirâmide para ter uma consistência boa? Eu coloquei aqui como exemplo. Seria força, técnica, resistência e depois condicionamento? Ou seria outra... Você inverteu a pirâmide, Lari. Porra. Não, específico, por exemplo, para eu conseguir fazer um muscle up bem, eu preciso antes ter o quê? Qual seria, tipo, o cronograma? Vamos dizer, a pirâmide. Sim, nesse caso, sim. Você tem que ter força, você tem que fazer um pull-up, você tem que fazer uma paralela, você tem que conseguir se sustentar no false grip, eu diria, para muita gente. Você tem que conseguir fazer um pull-up no ring. Eu acho que tem um processo todo. Então, eu diria que seria exatamente isso que você falou. E agora eu entendi, especificamente do movimento. Tá, entendi. Entendeu? O Vitor tá falando aqui, feminino 170 libras, tá? Feminino 170 libras de snatch, isso. Para aqui pro Brasil, você tá falando? Eu diria que um número competitivo é esse. De novo, vai ter menina no TCB que faz snatch com 155, 160? Vai, provavelmente. Mas essa prova vai ser uma prova ruim para ela. Bem ruim. Nogueira tá perguntando se você treinaria alguém de Portugal. Já treino. Já treino. Sim, treino. E já treinei. E perguntaram aqui se a gente já fez algum teste de VO2. Eu nunca fiz um teste específico. O Gui já fez, eu não me lembro o resultado, mas ele fez fora de season. Galera, e VO2 é relativo não só à fase de treinamento, tá? VO2 eu consigo melhorar o VO2 do meu atleta com 4 semanas de treino, eu consigo melhorar o VO2 dele. E é relativo ao movimento também. Travou aí. Lari, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô vendo aqui as próximas perguntas. VO2 é bem relativo ao movimento. Por exemplo, eu pegar um atleta e botar ele no remo, fazer um teste de VO2 no remo, não significa que ele vai ir super bem num odd com thruster e muscle up. Pelo contrário, tem muito a ver com eficiência de movimento, tem muito a ver com a força que ele tem, por exemplo, para fazer o thruster. Boa.
Ainda sobre deficiência e pontos fortes. Perguntaram quais eram e quais são as minhas deficiências hoje em dia. Lara, eu diria que a gente tem que melhorar um pouquinho ainda os muscle ups. Cara, apesar de que eu vi seu muscle up hoje que você postou lá, tá bonitinho demais. Caindo lá em cima, caindo alto. É, Eu diria que a gente tem que correr mais, você tem que correr melhor. Sua milha hoje em dia deve estar 5 altos, 6 baixos. Eu queria que ela tivesse 5,35 assim, então a gente tem que correr mais, correr melhor. E o remo. A sua bola melhorou bastante já. E ganhar um pouquinho mais de força no snatch, eu diria. Um snatch confortável, assim, de 190, 195. Quando eu te procurei, as minhas deficiências que eu acreditava, né? Seria muscle up, double under e remo. Acho que eram as mais deficiências. E o wall ball. Aí a gente conseguiu melhorar bastante. Mas temos muito. Porra, Lari, pensa bem, você fazia 3 muscle ups unbroken, você faz 16. Eu acho que Pois é, melhorou bastante. também. Double under também tinha. Quando a gente começou, não fazia nem, sei lá, 20, 30 direto. Double under pra mim é Sim, sim. muito grande. E ganhei da Sam Briggs agora nesse ódio, do double under, né? Que é Exatamente. Exatamente, exatamente. irada. Vamos lá agora, então. O próximo tópico é relação coach e atleta. Qual você acha que é a responsabilidade do atleta e do coach dentro da planilha, assim? Porque muitas vezes Cara, colocam, eu lembro que pelo que o Richard falou lá no tópico que a gente fez, né, Paulo. Falou que muitas vezes a responsabilidade cai muito pro coach, assim. Que ele que monta os treinos, mas é um pouco dividido, porque muitas vezes por esse distanciamento, o coach muitas vezes não sabe qual que é o feedback, como que o atleta está se sentindo. Às vezes pode estar além ou aquém do que ele pode fazer. Assim como em um dia ele pode estar se sentindo mal ou se sentindo muito bem também. Então, eu acho que a responsabilidade é dos dois lados, né? Só para a gente explicar um pouco para as pessoas, para não ficar a responsabilidade só de um lado, eu acho. E além do talento, tem outras coisas também envolvidas. Então, eu acho que a responsabilidade é, seria do atleta e o coach também entra um pouco nisso, assim, para ter esse equilíbrio aí. eu acho que o coach tem que propiciar, de novo, a gente treina para gerar adaptações, então o coach tem que propiciar a melhor planilha possível para gerar adaptações para esse atleta evoluir. Então esse é o meu trabalho, tentar fazer a melhor planilha possível para gerar adaptações para você evoluir como atleta. A sua responsabilidade, essa é a minha responsabilidade. Então, por isso que eu tenho que estar constantemente estudando, constantemente aprendendo coisas novas, porque eu não posso estagnar, porque se eu estagnar, vocês vão estagnar junto comigo. E a responsabilidade de vocês é me dar o feedback, primeiro, é fazer a planilha, fazer a planilha como tem que ser feita. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. O Gui e a Lari, eles, não só vocês, os meus atletas de elite, as Luísas, vocês não fazem quase nada, praticamente nada, sem me falar, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Vocês estão sempre perguntando se tem alguma coisa, vocês querem fazer alguma coisa fora da planilha. O Gui, por exemplo, quando ele vê algum ódio, você, quando vê algum ódio interessante no Instagram de alguém, você me manda. Você não simplesmente faz. Então, vocês têm essa confiança em mim. O que ele quer realmente é melhor para mim. E o feedback de vocês é super importante. Eu diria que a minha ferramenta mais importante é o feedback de vocês. Vai muito além de HRV, de PSE. É o feedback de vocês. Estou me sentindo bem, estou me sentindo cansado, treinei bem, treinei mal, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Isso é super importante. Então, esse feedback que vem de vocês é muito importante. Show. E o autoconhecimento do atleta também, né? Para ele dar esse feedback, ele tem que se autoconhecer. Então, é super importante o atleta também investir nisso, assim, de ter esse conhecimento para a gente conseguir ter um avanço melhor no trabalho. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso vem com experiência, né, Lara? Você vai ficando mais experiente, você vai se conhecendo cada vez mais. Sim, exatamente. Exatamente. No início eu tinha bastante dificuldade sobre isso, exatamente por isso. Eu não tinha referência, eu não sabia como me comportar diante de um ódio, como me comportar diante de alguns movimentos. E isso é super importante, mas realmente só vem com experiência
E tem que ter paciência para isso. As pessoas precisam ter paciência, precisam acreditar nisso, porque às vezes a pessoa fica muito ansiosa, né? Querendo o resultado logo e não acredita no processo, não acredita em si e não acredita no trabalho que a pessoa está, vamos dizer, comprando ali, que seria do coach e de um acompanhamento específico. Isso é importante. E qual seria também essa importância do conhecimento do perfil do atleta que você está trabalhando, por exemplo? Que você faz essas planilhas individualizadas. E qual Isso seria é super importante. É esse... super importante. Eu vou dar o exemplo seu e da Luana em 2018. Duas atletas com características totalmente diferentes. A Luana ficou em primeiro, você ficou em segundo no TCB de 2018. Se eu colocasse você para fazer a planilha dela, seria uma puta sacanagem com você, certo? Ela fazendo o HSPU 4 vezes por semana, ela andando de bananeira todos os dias, coisas que você não precisa fazer. E se eu colocasse ela para fazer a sua planilha, uma puta sacanagem também. Por quê? Porque você faz força 3 vezes por semana, a Luana pode passar 3 meses sem fazer força. Então, com certeza, isso é importante. Eu não posso achar que eu vou pegar uma planilha aqui para um atleta o atleta A e jogar no atleta B e vai dar certo. Quanto mais treinado o atleta é, mais específico você tem que ser em relação aos treinos. E esse é um exemplo clássico. Vocês duas foram muito bem no TCB, seguindo planilhas totalmente diferentes. Boa. Agora, a última pergunta sobre essa relação. Qual a importância e como é feita a relação multidisciplinar do atleta na periodização? Tipo, com outras áreas, coach, no caso, você com o Henrique aqui, que é o nosso coach presente, com médicos, fisioterapeutas, atleta, família, enfim. É isso. Olha, eu acho que primeiro a minha relação com o Henrique, né, que está aí, que está observando vocês, que é o dono da Cavaleiros, é super importante, né? Eu criei uma proximidade dele muito legal, a gente fala bastante. Ele é o pai de vocês aí perto, né? Eu acho que é fundamental quando vocês estão. Ele me dá um feedback, mesmo sem vocês quererem, às vezes ele me fala alguma coisa, ele me fala algumas coisas, ele me entrega, me conta algumas coisas que estão acontecendo. Então, esse relacionamento é fundamental. Em relação ao nutricionista, ao fisioterapeuta, também é super importante, né? Por exemplo, você estava com uma lesão agora. Você estava com uma lesão agora no joelho e uma lesão no ombro. Eu tinha que saber qual é o motivo da lesão, tanto é que eu falei com o seu fisioterapeuta. Eu tinha que saber o que estava causando essa lesão para a gente trabalhar para melhorar isso. Então, super importante, sim, super importante. Isso é importante se comunicar para a gente conseguir trabalhar para quem quer, dependendo do objetivo, né? Como você falou, de cada um, de cada atleta, para saber onde quer chegar. Então, trabalhar várias áreas ao mesmo tempo, até em escola, dá super certo. Então, um treinamento também não vai ser diferente. Rendimento na quarentena. A gente tem 3 minutos, meu Deus, passa muito rápido. Como manter a mente e as atividades físicas no CrossFit em casa. Então, achei super importante a gente trabalhar esse assunto, porque é um assunto que tá todo mundo passando e eu acho que seria legal a gente abordar aqui para dar essa ajuda aí pra galera. Foi uma fase bem difícil, né? Uma fase. Felizmente você, o Gui, conseguiram montar uma estrutura bem legal aí na casa de vocês. Eu tinha. Mas. Sim, Oi? Oi, Lara? eu vou encerrar e vou abrir outra pra gente deixar salvo aqui e a gente deixar salvo 2 lives. Pode ser? Pode sim. Vamos lá. Já começa a próxima perguntando a nova pergunta. Então vou encerrar aqui, galera. A gente volta já já. Take 2.